Bom dia. Hoje é o dia 14 de agosto de 2013. Vamos iniciar mais uma reunião aqui no Leão, Lar Espírita Morada Nova. Vamos dar início com a leitura de um trecho do Evangelho. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo, ou não? Pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem sempre. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. Muitas vezes, quando nós estamos refletindo, seja religiosamente, moralmente, filosoficamente, palavras mudam rapidamente de conceitos e entonações. A humildade tem sido uma dessas palavras, assim como o amor também tem sido interpretado de forma as mais diversas. Mas a humildade, mais diretamente, e já tivemos a oportunidade de comentar isso em outras ocasiões, ela muitas e muitas vezes é revestida por nossa indiferença disfarçada. Nós queremos ser humildes simplesmente calando quando não nos é conveniente falar, mas não pesamos direitinho se seria conveniente ou não falar. Quando Jesus estava na frente de Pilatos, prestes a ser condenado à morte, e ele pergunta se ele era rei, e ele poderia simplesmente dizer, não, eu não sou rei. Ele poderia alegar milhões de coisas a seu favor. Ele partiu para uma ofensiva surpreendente, e dentro do conceito de humildade que normalmente nós tomamos, Jesus foge completamente ao padrão. Tu o dizes, sou rei. Ou seja, eu sou isso que você está me perguntando. E é você quem está dizendo que eu sou. Ele não foge em nenhum momento. E muitas vezes nós confundimos humildade com covardia. Noutras circunstâncias, Jesus diz, não vá ter com as pessoas, mas vai no santuário de tua própria alma e agradece pelas bênçãos que tu recebestes. Numa outra passagem, que por sinal ontem no estudo foi consagrada, apareceu quase que por acaso para as nossas considerações, depois que Jesus encontra-se com um endemoniado, de acordo com o texto bíblico, e ele diz que não vá se apresentar mais fora, mas que vá aos seus familiares, vá para a sua casa
e lá fale não só da ajuda direta do Senhor, como de todas as bênçãos que ele tem recebido. E nós perguntamos de que humildade Jesus está falando, conforme foi sugerido na proposta de Emmanuel. Bem se vê que não é a humildade da maneira como nós temos entendido ultimamente. Nós acreditamos que ser humilde é ficar de cabeça baixa, ser humilde é não ter condições financeiras, ser humilde é aceitar que os outros simplesmente nos pisem. Mas a proposta de Jesus, até nisso, quando aparentava ficar cabisbaixo, ele era muito ousado. Se alguém quiser te tomar o manto, dê também o capote, dá também a tua roupa. Se alguém te convida a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. Ou seja, mostra que a tua humildade ela está num tom superior, nunca necessariamente de uma forma em que o prejuízo seria a pior situação, a de você simplesmente se acomodar. E nós usualmente tomamos como humildade o não fazer, o nos escondermos, o dizer eu não tenho nada com isso. E observemos que isso está tomando conta não da sociedade como um todo. Ah, mas ali está havendo um crime, eu não quero nem olhar para não me comprometer. Ali está acontecendo uma situação estranha, mas quem sou eu para me meter nisso? Nós temos tomado essa situação, essa postura perante os atos de nossa vida para conosco mesmo. Eu tenho diabetes, não posso comer açúcar. Ah, mas esse bolo é irresistível. Isso não é ser humilde. Não, mas afinal de contas a pessoa me ofereceu com tão boa educação. Sim, ela ofereceu com boa educação e disse, olha, muitíssimo obrigado, mas eu sou diabético, não posso comer seu bolo. Não, mas só um pedaço não faz mal a ninguém. Realmente não faz mal a ninguém que não tem diabetes. A mim me faz. Você me ama, então não me force. Ah, mas eu estava na praia, alguém me ofereceu um copo de cerveja. Um copo de cerveja não mata ninguém. Mata a minha moral, porque se eu estabeleci que eu não vou tomar um copo de cerveja, na hora que eu aceitar, eu não tenho moral, não é perante os outros, é perante a minha própria pessoa. É que um copo de cerveja vai desvirtuar alguém da sua vida? Não, mas um copo de cerveja é o primeiro passo para o segundo. Só vai ter o segundo, o 10º e o 1000º depois do primeiro. Nós nos esquecemos muito de ter uma ação a favor de nós mesmos. Quando nós dizemos a favor de nós mesmos, nós pensamos quase sempre no levar vantagem. Quando uma atitude a favor de nós mesmos, a favor de minha pessoa, é a atitude que me complete, que me faça bem. E não uma atitude que simplesmente me provoque gozos ou prazeres que depois eu vou pagar muito caro por eles. Onde é que está a humildade na hora em que eu não digo a coisa que eu preciso dizer? Se eu tenho que dizer algo e não digo, ou eu estou acomodando situações, ou eu posso até ser interpretado como covarde. Não pelos outros, mas por mim mesmo. Quantas vezes a gente se nega, a gente foge, a gente se esconde? Até para aproveitar e dar mais uma notícia sobre o estado de saúde de minha mãe, eu tenho ido diariamente ao hospital 2 vezes por dia fazer repasses. E como as visitas são muito restritas, eu optei por fazer visita religiosa, que é um direito que nós temos. Então, além das 3 visitas regulares, existe a 4ª visita, que é a minha, que eu entro como religioso. E durante uma semana, todo mundo me perguntava, o senhor é o quê? Eu dizia, pausadamente, espírita. Tive um dia que fazer uma reclamação na ouvidoria, por eu ser espírita, tudo atrasado. Teve um dia de eu esperar 50 minutos para poder entrar. Teve um dia que depois de eu esperar 45 minutos, disseram, agora não pode, agora você vai ter que esperar o fim das visitas. Só daqui a 1h30. Porque eu sou espírita. E eu, como espírita, humildemente fui à ouvidoria e reclamei. E aí agora, como espírita, eu entro, todo mundo sorri para mim. Mas por que isso? Porque se eu fosse humilde e dizer, mas é isso mesmo, a gente tem que ter resignação e paciência,
muito provavelmente minha mãe teria deixado de receber alguns passos e eu teria deixado de lê-la algumas vezes. Não é uma atitude de afronta, simplesmente de dizer, eu tenho o direito. Não, é uma atitude de postura. Eu sou espírita. Várias vezes me perguntavam não o que eu era. O senhor é pastor espírita. Entenda o que queira. Por que eu não preciso dizer? Ou por que eu preciso dizer? Ou por que eu devo me esconder ou não? Eu sou espírita. Estou visitando como espírita. Então, alguém vai ter que entender isso num determinado momento. E que coisa engraçada e ao mesmo tempo estranha, uma enfermeira chegou para mim e disse, olha, eu queria uma hora conversar tanto com o senhor. E eu, com toda a minha humildade, perguntei por que a minha mãe está passando por alguma coisa. Ela disse, não, senhor, sou eu. Me dá, então a gente conversa depois. Mas que coisa mais estranha é essa da humildade? Onde é que fica a humildade? Se eu tenho uma coisa a ser, a fazer, a dar, ao que seja, que eu faça, desde que isso esteja de acordo com a minha consciência. Porque na hora que eu fugir a título de humildade, eu não estou sendo humilde. Eu estou sendo acomodatista, eu estou sendo covarde, eu estou fugindo, estou sendo conivente. Eu estava vindo agora para cá e acredito que muitas pessoas que vêm pelo mesmo caminho devem ter visto. Hoje me chamou a atenção, a pintura parece não ser nova, mas pela primeira vez eu li hoje. Cidade muda, cidade que não muda. É uma frase de efeito político, é uma frase de protesto, tudo bem, mas é uma verdade. Se eu não falo, como é que as coisas vão mudar? Se eu não ajo, onde é que está a humildade? A humildade de Jesus nunca foi condescendente com o erro. A humildade que ele tinha era de lidar com todo mundo por igual. Para ele, tanto fazia um palácio como a pessoa mais pobre. Mas o mais pobre que chegou a ele sem querer ser tratado, ele também não foi forçado que fosse tratado. Ele respeitava as pessoas, independente do nível que estivesse. E aquelas que não mereciam respeito, ele fazia com que elas vissem que precisavam mudar de postura. Isso é que é ser humilde. Então a mensagem de hoje dos pobres de espíritos, falando da humildade e do orgulho, são dois sentimentos que andam muito próximos. E é muito difícil, por vezes, descobrirmos onde está o limite de um e começa a outra. Porque por mais diferentes que elas sejam, tem horas que elas estão muito próximas. Eu posso ser humilde orgulhoso. Eu posso ser um orgulhoso sem humildade. E eu posso ser um humilde sem qualquer orgulho, como era Jesus. Tu dizes, eu sou rei. Que atitude humilde é essa? Eu, pelo menos, eu tenho uma coisa nessa encarnação que eu já assumi a minha humildade total. É quando alguém olha para mim sem me conhecer, eu digo, eu sou lindo, reconheço. Quer dizer, eu sou humilde demais com a minha beleza. Agora tem muita gente que até hoje se incomoda. Já fala, se você é linda, eu sou o quê? Linda também, ou lindo também? Qual é a razão? Brincadeiras à parte, a humildade, ela não é depósito não é esconderijo de verdades. A humildade é uma atitude de coerência muito pouco usada ainda no nosso meio. E ontem eu estava conversando com um filho meu, estávamos conversando sobre vários pontos do Espiritismo, e não sei como chegamos na história da transição planetária. E ele disse, meu pai, esse é um assunto que eu não consigo engolir. Eu digo, mas é preciso engolir? E ele disse, o senhor entende o que é que eu quero dizer? Eu digo, eu sei, porque eu também não engulo. Aí disse, quer dizer que o senhor também não acha que a gente está ali no limite da transição? Eu disse, olha, esse é um assunto muito complexo, porque se eu responder para você somente de sim ou que não, a gente não chega a nenhum ponto, porque esse assunto comporta várias divagações. Ele disse, mas eu vou dizer para o senhor qual é a minha. Eu disse, pronto, vamos lá. Allan Kardec, quando ele define mundo de regeneração, fica definido que no mundo de regeneração, o orgulho já não habita o coração das pessoas que lá estão.
Quando ele disse isso, eu caí na risada, porque eu entendi onde era que ele tinha chegado. Ele disse, aí ele fez a pergunta já corroborando com a minha risada. O senhor acha mesmo que no nosso mundo aqui está quase todo mundo sem orgulho? Porque então ninguém aqui vai para esse outro mundo, não. Vai ficar tudo aqui, não tem jeito, então não vai ter mudança nenhuma. Porque se chegar no mundo de regeneração é não ter mais orgulho, estamos todos perdidos. Todos. Quem vai passar para o outro mundo é só o planeta, só a areia dele. Porque os espíritos vão ficar todos. Porque nós temos orgulho até da beleza que nós temos. Eu, no meu caso, fico perdoado, porque é um caso real, mas e a maioria? Ah, meu Deus. E eu digo, a gente às vezes perde tanto tempo discutindo coisas que perdemos o essencial. Veja só a base, olha onde é que ele foi se pegar. E eu ainda pensando que a gente ia ter um avanço de conversa longe com isso que ele disse. Eu digo, de fato, meu filho, você tem razão. Porque esse mundo de regeneração, que é o próximo passo, é todo mundo sem orgulho. A gente ainda não sabe nem o que é não ter humildade, ou ter. Imagina não ter orgulho. Vamos ter que enfrentar, estamos realmente num mundo de transição, mas pode colocar, eu acho que uns 2, 3 milênios, aí a gente transita. Até lá, vamos andando. Nas próximas reencarnações a gente ainda vem falar aqui sobre o mundo de transição, porque a gente tem orgulho de tudo. É impressionante como nós temos orgulho das coisas. A gente se orgulha até do que não deve. Basta a gente pegar qualquer pessoa, eu ponho exceção aqui talvez de Dona Terezinha e Dona Mônica, qualquer outra que a gente vai conversar, até o marido delas, se você for conversar com eles, vão dizer, no meu tempo de jovem. Aí a gente vê quando fala no meu tempo de jovem, o peito infla, a face fica ruborizada. Aí a gente diz, vai sair tanta atitude de santidade aí, quer ver? Vamos escutar. Olha, no meu tempo de jovem, se for homem, diz assim, eu tomava todas. Olha que coisa de se ter orgulho. Veja em que mundo é que nós estamos. As mulheres nem tanto. As mulheres daquele tempo dizem assim, quando eu ia assistir Clark Gable na televisão. Aí a juventude de hoje, quem diabo é Clark Gable? Hoje nem mais os artistas da moda, eu fico assistindo televisão, eu digo, não, porque aqui hoje vai ser entrevistado o famoso, e eu olho assim, esse cara é muito famoso, como é mesmo o nome dele? Ele faz o que na vida? Porque aí as pessoas que olham para mim pensam que eu estou ridicularizando. Eu digo, não, a pessoa hoje é tão famosa que eu não sei quem é, eu não tenho nenhuma noção. Ele disse, mas você nunca viu, não ouviu, não assistiu? Eu disse, não, eu não sei. Então hoje, naquele tempo não, como todo mundo tinha assistido o mesmo filme, que só passava um para todo mundo, aí era o filme de Clark Gable. Então todo mundo ou assistia ou não assistia, mas sabia que o cara existia. Hoje em dia não tem mais jeito. Você fala Tom Cruise e a pessoa já imagina que você está falando de uma corda ou alguma coisa parecida. Mas, fechando nosso assunto, nós precisamos entender que essa humildade é um passo para vencer o orgulho. Mas a primeira coisa para vencer o orgulho é entender o que é humildade. E entender o que é humildade é um exercício, não é uma filosofia, não é uma assimilação literal apenas. É viver, é ter a humildade de... Eu estou no trânsito, eu estou apressado, mas eu vejo uma pessoa que vai entrar mais avançado do que eu. Para um pouco desse, você vai perder um segundo. E o outro vai pensar, que cara legal. Ou então ele é tão pouco ainda que ele vai dizer, que cara tonto. Mas não tem problema, você está feliz. Porque você evitou um acidente e a pessoa foi e ela resolveu lá o problema dele. É que nós ainda estamos naquela fase, na minha frente não entra. E se entrar, eu imprenso. E se ele conseguir entrar e passar, eu ainda vou dizer, tomara que um poste pegue ele. Quer dizer, a gente ainda está numa humildade tão triste que a gente deseja ainda a infelicidade do outro que nem nos fez mal, nem olhou para a gente, mas a gente já está desejando que ele quebre a cara, literalmente. Né? E se a gente passar e tiver um acidente lá na frente e a gente olhar, quer ver como é ele, aí a gente olha, não é, que pena. É essa humildade, é esse orgulho que ainda nos move. Né?
Precisamos mudar um pouco esse padrão. Cede um pouquinho, não precisa ceder tudo. Cede um pouquinho, cede a tua vez, abre mão de uma reclamação. Eu reclamo de tudo. Pronto, então a partir de hoje reclame de quase tudo. Ninguém vai perceber, mas você vai sentir. E aí aos poucos a gente vai chegando num novo patamar de humildade. E fechando, eu tinha dito que ia falar de Dona Dagmar, ela realmente, esta semana, ela teve uma mudança de quadro muito boa. Ela continua entubada, ela continua ainda em coma induzido, ela ainda corre riscos, mas as taxas de leucócito, que seria, no caso, o pior índice de todos, que estavam subindo de novo assustadoramente, a menos de 48 horas, esses leucócitos chegaram para o nível de normalidade. Agora, o que estamos fazendo é tentando estabilizar o quadro, superar um pouco a hemoglobina, superar um pouco as plaquetas e, feito isso, pode até ser que hoje ela já esteja começando um processo de desmame da sedação para depois ser destubada. E se isso acontecer, provavelmente na próxima semana ela já esteja em quarto e aí já caberá somente a gente arrancá-la de lá para cá. Eu estava aplicando um passe nela esta semana e eu percebi que havia um vulto. Eu tenho muito pouca evidência, muito raramente eu vejo alguma coisa. E eu vi um vulto do meu lado esquerdo, eu estava voltado aqui para ela, e aqui do lado esquerdo tinha um vulto. E eu olhei e não vi. Eu digo, então é a cortina que está se movendo. Mas eu vi assim, quase com uma bronca no ouvido. Cortina, é? Eu digo, nossa, eles ainda por cima são indiscretos. A gente pensa uma coisa e escutam. Eu não sei por que espírito é tão indiscreto desse jeito. Mas eu um dia ainda chego lá. No dia que eu estiver lá, que eu vier falar com o Bilal, aí eu digo para ele, olha, você não acredita não, né? Porque agora você vai ver o que é bom para tosse. Mas deixa para lá, que eu não gosto de mexer com meu amigo não, que ele é gente boa. E aí eu olhei de novo. Aí que eu olhei de novo, aí estava literalmente um vulto bem difuso. Mas esses espíritos são brincalhões. Olha, tem hora que dá vontade de nem ser espírita, porque eles brincam demais com a gente, pelo menos comigo. Eu nunca vejo. Aí na hora que eu tenho a oportunidade de ver, em vez de ele chegar e apresentar assim, igual a beleza que vocês têm, assim, bem nítida, porque aquela coisa que você, eu penso até que é o óculos que manchou, alguma coisa do tipo. E aí, para não ficar dúvida, aí ele mexeu na cortina, como quem diz, é cortina, é? Pois isso aqui é a cortina se mexendo. Mas eu também sou um espírito encarnado, só que eu sou tão renitente quanto eles. E aí eu disse a mesma coisa que eu já tinha dito em outra oportunidade. Olha, se você está aqui para ajudar ela a ficar, você é bem-vindo. Se não, por favor, pode desocupar o espaço, que eu não quero você. E assim que eu faço a minha humildade com eles também. Eu sou muito humilde, mas não venha fazer o que eu não quero, porque a gente já discute o assunto. Agradeço em nome da minha mãe, em nome da minha família e, sobretudo, no meu nome pessoal, em nome, inclusive, dos idosos. Os idosos lá em cima, toda hora que a gente chega, eles ficam ansiosos para saber como é que está a Dona Dagmar. É um negócio impressionante, porque todo dia de manhã cedo, por volta ali de 5h30 da manhã, ela se levanta e vem para o refeitório onde eles estão, uns tomando banho ainda, e ela vem de um por um, beija e reza de um por um, todos os dias. Então, se às vezes a gente que assiste Dona Dagmar uma vez ou outra, a gente sente saudade, eu imagino o quanto os idosos lá em cima sentem falta da presença dela. Eles vibram muito para que ela volte. Então, eu agradeço em nome de todos nós, do Leandro, as orações que todos fizeram, que estão fazendo, tem muita gente fazendo oração por ela. Agradecemos de todo o coração e continuo pedindo, mantenhamos, porque apesar dela estar muito bem em relação a uma semana, ela deu uma melhorada espetacular, surpreendente mesmo, mas ainda assim não é aquela situação que a gente diga, bom, agora já está fora de risco. Não, ela ainda está numa situação delicada, mas na minha visão pessoal, muito mais perto de voltar do que ir. Coitada dela, vai ter que aturar ainda um pedaço. Mas Deus mesmo. Quem mandou ser mãe de Jacó? Não digo nada. Vamos então relaxar, ficar mais tranquilos.
Vamos entrar na sintonia em que nós buscaremos, com a verdadeira humildade, as energias, os fluidos, as bênçãos que viemos aqui buscar. Vamos ficar bem tranquilos. Façamos abstração a qualquer tipo de ruído e pensemos como quem diz de si para consigo: este momento é meu, este momento é exclusivamente meu, este momento é o instante em que eu me permito eu ser espírito plenamente. Este é o momento em que nada deve me perturbar. Este é o momento em que eu quero entrar em relação com o divino, com o puro, com o sagrado. Este é um momento de meditação, este é um momento de superação, este é um momento de êxtase. Estamos em busca do magnânimo das bênçãos. Estamos aqui porque somos filhos do maior de todos. Estamos aqui porque temos vida, e uma vida que pulsa, uma vida que fala dentro de nós mesmos. E quando, rezando o Pai Nosso, dizemos: seja feita, Senhor, a vossa vontade, nós queremos dizer também: Pai amado, na feitura da tua vontade, que a minha vontade entenda, compreenda e execute aquilo que a tua vontade determina. Da mesma maneira como o pulso, o nosso coração não para de bater, que a nossa mente não para de refletir mesmo quando estamos dormindo. Da mesma maneira como a terra segue girando e girando, permite-me, Pai amado, que eu também permaneça na tua harmonia. E que neste instante, que a tua boa energia desça sobre nós. Que o teu coração pulse dentro do nosso coração. Deixemos-nos envolver por esta onda, por este ritmo, por toda esta cadência que pode nos favorecer com um estado de harmonia plena. Os amigos espirituais nos envolvem, trazendo-nos as energias e os fluidos mais sutis. E os nossos amigos magnetizadores encarnados doam para nós de uma forma bem objetiva e grandiosa, extraindo de suas almas os fluidos que complementam as nossas buscas e necessidades. Deixemos que os bons amigos nos envolvam. Estejamos abertos, receptivos, em busca dessas energias todas, para nos sentirmos mais reconfortados. Fixemo-nos nos dons superiores da vida que todos nós temos. E deixemos que esses dons sejam tranquilos e abençoados, permitindo-nos viver em tranquilidade e abençoadamente. Recebamos os fluidos magnéticos deste momento,
fazendo com que a cada inspiração toda esta energia penetre todo o nosso cosmo orgânico. Estejamos em sintonia com o que há de melhor. Estejamos na sintonia do bem maior. Sejamos humildes quando reconhecemos que ainda somos pequenos. Mas sejamos humildes também para nos lembrar que quanto mais pequeninos somos, mais a natureza e o Pai cuidam de nós. Nunca estamos, nem nunca estivemos órfãos. As bênçãos do alto nos sustentam sempre. Permitamos que esses fluidos desempenhem essa bênção em nós, colocando-nos em harmonia. Inspiremos todos esses fluidos e expiremos a nossa gratidão a Deus. Vamos continuar em oração e vibração, enquanto os nossos magnetizadores vão providenciar a magnetização de nossas águas, das águas que complementarão todo um trabalho em que tantas pessoas encarnadas e desencarnadas se empenham para que estejamos equilibrados, para que estejamos na melhor harmonia. Façamos parte desta harmonia, mantendo a oração, mantendo este padrão que conseguimos nesta manhã. Sigamos em oração com as bênçãos de Deus.